Olá, Índice Orlando, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos bem? Podemos começar? Olá, pessoal, tudo bem? Que bom. Gente, agora eu estou falando diretamente da Índice Orlando. Eu peço desculpas, viu, pastora Florence, pastor Cleiton, o Iner que trabalhou tanto para que nosso culto ao vivo, né, acontecesse ali direitinho pelo YouTube, mas eu peço desculpas, não sei o que deu aqui na internet, travou total, não abria para o vídeo de jeito nenhum. De repente o Iner disse: olha, pastor, liberei aqui, vai dar certo. E quando ele fez o que ele pôde de lá onde ele estava, né, e a câmera do computador não abriu, não sei o que foi que houve, gente. Eu acho que deixa para lá, fica na próxima, né? Pelo menos tenho certeza que vocês foram ricamente abençoados com a palavra do pastor Júnior, desse nosso querido amigo, irmão, pastorzão maravilhoso, que é o pastor Júnior Melo. E queria declarar, né, meu amor, meu respeito, minha consideração pela nossa igreja de Orlando. Gente, eu estou muito feliz pelo trabalho da Índice Orlando, graças a Deus está tudo dando certo, tudo caminhando bem. Os pastores, né, Cleiton e Florence, estão levando, graças a Deus, a igreja com muito amor, com muito cuidado. A gente tem alguns membros da igreja ali, eu fico até preocupado em arriscar alguns nomes, porque eu posso esquecer de outros, mas queria não me furtar isso, né? Eu agradeço muito a vida do Alex, muito a vida da família do Alex, da família do Cauã, da família do Júnior, da família do seu Simão. Gente, são tantas pessoas ali que são maravilhosas na Índice Orlando. Eu estou muito feliz por cada um deles, né? Júnior e Jocarla tem sido assim, muito abençoados. Cauê, cara, você é 10. Cauê, você é 10. Você e a Gabi, vocês são maravilhosos. Assim, eu sou fã de vocês. E o meu desejo é que a nossa igreja cresça bastante. Muito feliz pelo trabalho do Alex. Tem sido realmente assim uma ajuda muito boa. E sabe, eu queria assim começar dizendo que nós somos uma igreja só, gente. Nós somos uma igreja só. Nós não somos 2 igrejas, nem 3 igrejas. Nós somos uma igreja única. Uma igreja única. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Pode ser que durante algum tempo, né, o pessoal de Orlando tenha visto muito ali o pastor Júnior, muito, né, o pastor Cleiton, a pastora Florence, estão vendo, né? Queridos, mas olha só, nós somos um só corpo. Você precisa conhecer ainda os outros pastores da Igreja Nova Criação, tá? E vamos fazer o possível para que nesses dias a gente faça essa misturazinha, vamos juntar todo mundo, vamos dar uma sacudida, tá certo? E de repente o pastor Edvan está pregando em Orlando, né? O pastor Cleiton está pregando aqui, e eu quero realmente que haja uma boa interação entre os membros, porque enquanto igreja nós somos um só corpo. Você está comigo? Você pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. E essa palavra hoje, né, nesse culto da NC Orlando, né, eu queria trazer uma palavra que eu acho que ela é muito oportuna para esse momento, e é impressionante como ela vai talvez complementar aquele que o pastor Júnior acabou de trazer, acabou de falar, né? E nesse momento que nós somos um só corpo agora, né? Aqui não tem divisão nem do Brasil e nem tem divisão em relação aos Estados Unidos, nós somos um só povo, né? Eu quero ter o prazer de te convidar a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 7. Abra sua Bíblia, Eclesiastes 7, 8. Se você abrir sua Bíblia bem no meio, você vai dar em Salmos. Se você passar de Salmos, você vai ter Provérbios, você vai ter Cantares, você vai ter Eclesiastes, né? Então, você tem aí, depois do livro de Salmos, né, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes também escrito por Salomão, tá certo? Depois aqui em Cantares, né? Então, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 8, está escrito da seguinte maneira. Vocês estão comigo? Sim? Vamos lá. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Mas hoje, de uma maneira especial, eu quero que você me acompanhe nessa primeira parte, na parte A do versículo 8.
melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim do que o começo. Certamente você concorda com isso, não é verdade? Terminar é mais importante, ou melhor, o modo como terminamos é mais importante do que o modo como nós começamos. Geralmente nós não temos bons começos. Por exemplo, meu começo aqui hoje foi terrível. Você não sabe o estresse aqui em casa, né? Mas eu espero que o final seja bênção, seja bom demais para todos nós. Amém? Então, na vida cristã, o final será com certeza um dia nós ouvirmos o nosso Senhor Jesus Cristo, né, falar para cada um que está aqui: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, vem, entra no gozo do teu Senhor. Em nome de Jesus, estas serão as palavras que nós iremos escutar no final. Eu acredito que terminar bem requer alguns princípios, requer a gente viver bem, não é? Terminar bem requer você viver bem, requer você não desistir, significa você também ter um espírito de alguém que persevera, um espírito perseverante. E já entrando nesse assunto tão especial de hoje, eu gostaria de falar sobre o prêmio da constância. O prêmio da constância. Porque terminar bem, queridos, implica uma caminhada boa, uma caminhada duradoura, uma caminhada fortalecida em Cristo. E essa palavra ela está sendo, digamos assim, muito direcionada à realidade da Índice Orlando, mas também de cada pessoa que entrou aqui, né? de cada lugar do mundo, Brasil, não importa de onde você esteja, essa palavra também é para você. Porque eu acredito que nós devemos ter constância em tudo. Sim, mudar é bom, ter algumas transformações vale a pena, mas eu acredito que nós devemos ter constância para nós concluirmos bem a nossa jornada. Meu irmão, você tem que ter constância, você tem que se manter perseverante, você tem que começar e terminar. O problema grave que eu vejo em muita gente é o fato de querer começar uma coisa, mas nunca terminar. Você conhece pessoas que começam um curso, começam um trabalho, começam uma dieta e nunca termina, no sentido de que não conclui seus objetivos, não vai até o final. Pessoas que iniciam um curso superior, que iniciam um curso de qualificação e nunca concluem, nunca terminam. Pois é, eu acho isso um problema. Eu acho isso uma grande dificuldade. E tem pessoas, né, nesse momento eu não quero citar nem de longe o nome do pastor Júnior, por favor, não pense que eu estou falando do pastor Júnior de modo nenhum, né, mas tem muitas pessoas que começam uma dieta e nunca concluem, no sentido de que não vão até o final, não consegue perder os pesos que deveria perder, né? Na verdade, assim, até compartilhando aqui com o pessoal de Orlando, o pastor Júnior já está bem fininho, né? O pastor Júnior já, graças a Deus, está bem fininho. Tem um texto em 1 João 2, de 16 a 17, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha só que coisa linda. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quem quer permanecer eternamente na presença do Senhor? Dão glória a Deus. Amém? Queridos, nós devemos permanecer, não é? Nós devemos permanecer na presença do Senhor. Essa é a vontade dele, que nós estejamos para sempre com ele. E a única forma pelo qual nós podemos terminar fortes é sendo constantes na nossa fé, constantes na nossa caminhada. Vamos aqui de novo. Começou, vai até o final, meu irmão. Começou, vai até o final. Deu o primeiro passo, agora dá os outros. Não importa, vá adiante. Conclua a caminhada, vá até o final da sua jornada. Conheço pessoas que são mestres em nunca terminarem nada que começam na vida. Começam um projeto, vão ali com todo o gás, mas nunca levam adiante. Mas o sucesso da jornada, inclusive da nossa jornada cristã, da nossa jornada com Deus, é nós simplesmente não desistirmos, mas irmos até o final. Amém, queridos? Sim,
Eu confesso que nós relutamos, né? Quem andava comigo mais próximo na época vai entender perfeitamente o que eu vou dizer. No começo a gente relutou em darmos o primeiro passo na igreja de Orlando, porque, queridos, era um passo muito grande, muito difícil e muito complicado. E eu sabia que se eu entrasse, iria ser muito difícil para sair. Vocês entendem isso? E eu te falei para algumas pessoas, olha assim, não me cutuquem nesse momento, porque se vocês insistirem, é um passo que nós vamos dar e nós não vamos voltar atrás. Deixam bem preparados para isso. Nós não vamos voltar atrás. E eu acredito que Deus, Ele sabe meu coração, não é? Depois de nós caminharmos, depois de nós realmente orarmos, recebi muita confirmação, eu recebi tanta palavra profética, mas foram tantas palavras proféticas que nós recebemos, você não tem noção. E quando foi realmente o momento certo, nós iniciamos o trabalho, e apesar das lutas, dificuldades, né, nós estamos hoje com a nossa igreja em Orlando, está uma bênção, graças a Deus, vivendo no momento a dificuldade que todas as demais igrejas estão passando, que todo o povo de Deus está passando. Não tem problema, mas estamos juntos, estamos fortes. Aqui, estamos nós aqui, Igreja de Orlando, NC Orlando, está aqui nesse momento, juntamente com NC Fortaleza. Amém? Então, o termo constante é aplicado em alguém que é valente, é corajoso, é determinado a completar a tarefa. Por um período curto ou longo, um coração constante quer terminar de acordo com o fim desejado. Nada irá detê-lo até cumprir o seu objetivo. Meu irmão. Quando contemplamos um cristão constante, estamos falando de alguém que é absolutamente inflexível na fé, na esperança e no amor, na obediência a Deus, não importando a adversidade. Deixa eu falar mais aqui para você. O crente constante, comprometido de todos os modos a terminar com sucesso. É um feitor de história e será eternamente conhecido pelo céu como aquele que garantiu o muito bem do Senhor. Amém? Você pode dizer amém para isso? Sim. Deixa eu ler um texto bíblico para você. Hebreus 12:1 diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, Deus colocou uma corrida, uma carreira diante de cada um de nós. E nós vamos até o final. Nós somos o povo constante, aquele povo que não abre mão. É o povo que não abre mão de Jesus, que não abre mão da palavra de Deus, que não abre mão da oração, que não abre mão do jejum quando conclamado, como aconteceu hoje. É um povo que não abre mão de seguir em frente. É o povo que não abre mão de ir até o final, seguindo a carreira que o Senhor lhe propôs. É desse jeito que nós caminhamos. E para chegar bem ao final, hoje eu queria combinar com você alguns princípios que eu acho que são importantes nós lembrarmos dele, porque eu acredito que a maioria que você já sabe, não é? Alguns valores e princípios nós precisamos seguir para que possamos concluir bem a nossa caminhada. E nós não fazemos isso de qualquer maneira. A presença do próprio Espírito Santo de Deus que nos ajuda a irmos até o final, que nos ajuda a nos manter firmes até o final da nossa jornada. Nós temos um alicerce maravilhoso. O nosso Pai Todo-Poderoso declarou: estou vigiando para que a minha palavra seja cumprida. Jeremias 1,12 fala dessa maneira. O próprio Pai trabalha para que a palavra dele seja cumprida. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21:33. Então nós estamos bem firmados, queridos. Nós estamos bem firmados. A minha pergunta hoje é: você é uma pessoa constante ou você é uma pessoa inconstante? Você pode me dizer? Quando você começa uma coisa, você vai até o final, ou você para pelo meio do caminho? Olha só, eu gostaria que você registrasse aí, se você quiser anotar, fica à vontade, se não quiser, só guarde na sua mente, seu coração, alguns valores e princípios que nós devemos seguir para sermos pessoas constantes, persistentes na busca pelo Senhor. Meu irmão.
porque chega de crente Nutella, não é assim? Nós somos crentes raízes. A novinha que entrou aí agora é crente raiz. Sim, nós somos aqueles crentes, né, que não se abatem com qualquer coisa, que não voltam atrás mediante qualquer dificuldade. Não, nós vamos adiante, nós vamos em frente e nós chegamos aonde Cristo quer que nós cheguemos. Então, para você obter o prêmio da constância, vamos lá, para você obter o prêmio da constância, preste atenção, eu queria que você guardasse, entendesse, soubesse que nós fomos feitos em Cristo para reinarmos nesta vida. Crente raiz sabe que ele foi feito para reinar nesta vida. E aí agora você abre a sua Bíblia em Romanos 5,17. Vamos caminhar na Bíblia hoje. Vamos gastar esse tempo que a gente tem aqui no Instagram. Então abra sua Bíblia em Romanos 5, verso de número 17. Olha o que a Bíblia diz. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Meu irmão, você em Cristo está destinado a reinar em vida. Nós fomos feitos em Cristo para reinarmos. Você não foi feito em Cristo para sofrer com as adversidades da vida, não é uma pestezinha que vai acabar com você, que vai lhe tirar do seu caminho. Não, nós vamos até o final, porque nós somos resistentes, nós somos resilientes, nós somos o povo que tem constância e fé. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu quero que você saiba é que como é que o cristão ele recebe o prêmio da constância. Olha só, saber que nós somos feitos para reinar em Cristo, também, cada um de nós, sabemos que existe uma fonte de poder que nos está disponível. Fonte de poder, nós temos uma fonte de poder. Amém? 2 Pedro 1, 2 e 4. Me acompanhe nesse texto, lá no finalzinho da Bíblia. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Você pode me acompanhar? Sim. Visto que com pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essas paixões que há no mundo são elas que muitas vezes nos tiram da nossa constância, da posição de constância que nós vivemos. Sim. Onde é que você se renova? Deixa eu te perguntar. Onde é que você se renova? Qual tem sido a sua fonte? Você sabe que quando seu celularzinho está com a bateria fraca, você vai lá, coloca o carregador, e aí você vai dar uma carga no seu celular, que legal, que bom, beleza. Mas onde é que você recarrega as suas baterias espirituais? Onde é que você se recarrega? Onde é que você se renova? Onde é que você se refaz? Olha só, interessante, né? O apóstolo Pedro, ele diz que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Sim. Você sabia que o poder de Deus para as nossas vidas, esse poder, ele já nos foi doado. A palavra é doado. O poder de Deus nos é doado para que a gente possa viver, para que a gente possa ir adiante naquilo que nos conduz à vida e à piedade. Sim, têm sido também doadas as suas promessas, as suas muito grandes e preciosas promessas. Eu estou crendo nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio piamente nas promessas de Deus para a nossa vida. Se tem uma coisa que eu me reanimo, eu vou dizer para vocês onde é que eu me reanimo, quando eu estou meio para baixo, quando eu estou meio baqueado, quando bate aquele desânimo. Queridos, eu me reanimo primeiro na palavra do Senhor, ela me reanima, e eu começo a ouvir mais uma vez, eu vou buscar me inteirar mais uma vez de quais são
ou quais foram as promessas que Deus fez para mim. Quais são as promessas que Deus tem para você? Você lembra? Sim? Você pode lembrar disso aí? Quais são as promessas do Senhor para você? Quem é que tem promessa aí? Dão glória a Deus. Aldenora, você tem promessa? Nani tem promessa? Aline tem? Olha só, quem é que tem promessa de Deus? E Marcelo, pastor Marcelo tem. Você tem promessa de Deus, pastor Marcelo? Glória a Deus. Alex, você tem promessa, Alex? Chocarla tem promessa? Júnior tem promessa? Tenho certeza que vocês têm promessa, sim. Se reanime na promessa. Quando a coisa não estiver fácil, quando não estiver tudo bem para você, quando você estiver triste, quando você estiver para baixo, quando a fé parece que começa a desmoronar, reanime-se em Deus, reanime-se no Senhor, na palavra dele, nas promessas dele para você. Amém? O Iner tem promessa, glória a Deus. Queridos, se você se reanimar dessa maneira, sabendo que você foi feito para reinar, sabendo que existe uma fonte por Deus onde você pode recarregar suas baterias espirituais, você pode fazer uma caminhada com constância em direção a esse prêmio maravilhoso que o Senhor tem para dar a cada um de nós. Caminhando, Pedro, como é que eu obtenho esse prêmio da constância? Como é que eu busco ser uma pessoa mais constante na minha caminhada cristã? Vamos lá? Preste atenção. Aprenda a andar como Jesus andou. É muito importante isso. Ele não só é o nosso mestre, mas ele também é o nosso exemplo. Aprenda a andar como Jesus andou. Em 1 João 2,6, 1 João 2,6, a palavra do Senhor diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu e você, nós temos que aprender a andar como Jesus andou. Está aqui a palavra que diz: deve andar assim como ele andou. E tem uma coisa que eu me lembro sempre quando eu falo dessa maneira, é que Jesus, quando ele no começo do seu ministério, ele separou 12 homens para andarem com ele, para estarem com ele. Aqueles homens iam com ele, andavam com ele, falavam com ele, comiam com ele ali, dormiam o tempo todo, e eles adquiriram ao longo de 3 anos uma identidade muito grande, né? A ponto de que quando falavam, eles falavam de uma maneira parecida com Jesus. E depois de algum tempo, as pessoas que falavam como Jesus, se manifestavam como Jesus, faziam o que Jesus fazia na terra, essas pessoas foram chamadas de cristãos. Interessante, né? Foi por isso que foram chamados de cristãos. Por que as pessoas, não é, foram chamadas de cristãos? Por causa de uma religião nova? Não foi por causa de uma religião nova que estava surgindo, porque Jesus não veio trazer religião. Os primeiros cristãos, não é, foram chamados dessa maneira por causa da sua identidade com Cristo. Eles eram tão parecidos na maneira de ser, de agir, de falar, que assim foram chamados. De tal modo que, não sei se você sabe, mas a palavra cristão, ela, apesar de terminar com o sufixo ão, né, não é aumentativo. A palavra cristão significa pequenos cristos. Você sabe disso? Cristãos significa exatamente isso, pequenos cristos. Então, quem é cristão aí para mim? Dá glória a Deus. Coloca o dedo aí no coraçãozinho. Tem alguém aí que é cristão? Você é cristão? Quem são os cristãos que estão aqui comigo hoje? Se você é cristão, então diga assim: eu sou um pequeno Cristo. Diga assim: eu sou um pequeno Cristo. Amém? Por quê? Por que nós somos pequenos cristos? Porque nós temos a religião? Não, é porque nós andamos como Cristo, nós falamos com Cristo, nosso padrão de vida é semelhante ao de Cristo, nós agimos como Cristo, reagimos como Cristo, não é assim? Nós somos fiéis como Cristo, nós cumprimos missão como Cristo, nós oramos como Cristo orou. Sim, nós somos pequenos cristos. Dessa maneira, nós nos aproximamos muito, queridos, da caminhada perseverante e constante que Deus tem para nós. Nós ficamos mais firmes na nossa caminhada cristã quando nós andamos como Cristo andou.
no padrão de vida dele. Pedro, e como é que Cristo andou? Aí, meu irmão, você vai ter que ler alguns livrinhos da Bíblia. Recomendo você começar pelos evangelhos, os 4 primeiros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Interessante. Se você ler esses 4 livros, você vai aprender como Jesus andou. E os primeiros cristãos, pastor Pedro, como foi que os primeiros cristãos andaram? Aí você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai entender como foi que os primeiros cristãos de verdade, não é? Os raízes, eles andaram. Sim. E como é que a igreja deve andar? Aí você vai ler as cartas paulinas, tá certo? As cartas inspiradas por Paulo, lá desde Romanos até Tito. Você vai ler essas cartas paulinas e você vai descobrir como é que a igreja tem que andar, a igreja cristã. Repito, não por causa de uma religião, mas por aquele que é Cristo e como ele andou, e assim nós também devemos andar. Amém? Se você aprender isso, olha só, se você viver esse padrão de vida, tenho certeza, você receberá o prêmio da constância, esse troféu maravilhoso, essa medalha de ouro que Cristo mesmo vai te dar, essa coroa de glória, de justiça, será posta sobre a sua cabeça. Você vai ser premiado pela sua constância. Como eu amo essa palavra, que eles amam essa palavra, sabe por quê? Porque eu tenho procurado andar em constância na minha vida, eu tenho procurado viver dessa maneira. Eu queria repetir uma coisa que eu falei há poucos dias atrás. Eu não gosto muito, né, de falar de mim mesmo. Eu acredito que essa não é boa oratória de um pastor, ficar falando de sua própria vida e ficar se citando. Mas eu estou aqui na sala da minha casa, no meu sofá, e eu nessa live, junto com amigos aqui, esses 30 e poucos amigos que estão nos vendo nesse momento, eu queria dizer para vocês que essa tem sido a minha luta, assim, e o meu testemunho: andar com constância, viver com constância, amar com constância. Só fui de 3 igrejas até hoje: Peniel, onde eu me converti; a Igreja Videira, onde eu me desenvolvi, recebi a ordenança; e a Nova Criação, porque me enviaram para a Nova Criação para fazer esse trabalho que a gente faz hoje, não é? Foi nenhuma questão de eu quero sair da igreja, porque eu não concordo, não foi isso, não. Fui enviado para assumir um trabalho juntamente com minha esposa. Sou casado há 23 anos com a mesma mulher, mesma mulher, 23 anos, não tem um pingo de solda na lataria, não tem nenhum remendo, tá certo? Então, constância no trabalho. Trabalhei durante 22 anos na mesma empresa. Eu saí porque eu pedi demissão, porque eu queria dar mais tempo na igreja, como professor de uma só escola. Constância, queridos. Até o cara que corta meu cabelo há 25 anos, Feliciano, gente boa demais. Pastor Marcelo vive me chamando para cortar o cabelo com outro, mas eu sou fiel, só o Feliciano mesmo corta o cabelinho, tá bom demais desse jeito. Sejam constantes em tudo que vocês fizerem. Em tudo que vocês fizerem, sejam constantes. Tenha constância. Começou, termine, vai até o final na sua caminhada cristã. Igreja de domingo é igreja. Dia de domingo é igreja, não tem outra coisa, porque é igreja. As pessoas não vão lhe encontrar em outro lugar, porque você somente está na igreja, servindo a Deus, buscando a Deus, lendo a Bíblia. Queridos, constância em tudo que fizer, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te abençoar, Ele te dará o prêmio da constância que Ele tem para cada um de nós. Você pode dizer amém? Amém? Pedro, como é que nós obtemos o prêmio da constância? Queridos, eu entendo que é quando nós recebemos também de Deus uma capacidade para nos destacarmos naquilo que Ele deseja. Essa parte é uma parte que é muito própria também da caminhada do crente. Tem muita gente que não sabe disso que eu vou falar aqui agora. Assim, você já leu o texto, você conhece a Escritura, mas talvez você nunca tenha entendido dessa maneira como nós vamos colocar aqui. Então, abra sua Bíblia em Daniel. Olha só que texto lindo. Daniel, no capítulo de número 6, o versículo 3. Daniel 6, 3. Você sabe a história de Daniel, não é? Daniel foi um homem que viveu na época do cativeiro babilônico. Ele e a família dele foram levados para a Babilônia como escravos. Lá se destacou, e porque ele se destacou, Deus colocou coisas muito valiosas e muito poderosas nas mãos de Daniel.
A Bíblia diz, no versículo 3, então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Meu irmão, você tem aqui uma maneira de como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento. Sim, Daniel, ele foi cheio de um espírito excelente que Deus colocou na vida dele. E porque ele foi um homem que tinha um espírito excelente, ele governou a Babilônia na época em que mais o povo dele necessitava, porque o povo era escravo dos babilônicos. E passaram assim 70 anos sob o domínio da Babilônia. Queridos, Deus ele é poderoso para nos capacitar com o Espírito dele. E eu queria até falar dessa maneira. Pedro, como é que nós vamos até o final? Como é que nós adquirimos uma constância? Receba de Deus o Espírito de excelência dele, para você ser excelente em tudo que você fizer, que onde coloque as suas mãos, haja prosperidade do Senhor. Deixa eu falar de mim mais uma vez. Fui professor de espanhol do Colégio Farias Brito durante 22 anos. Eu dei aula de espanhol durante mais de 27 anos, contando ao todo do meu tempo de professor. Olha só como é interessante isso, né? Queridos, eu sou advogado. Eu nunca fui formado, não fui formado em letras. Eu não tinha habilitação para dar aula de espanhol. Não tive. Eu praticamente fui autodidata, porque tudo que eu aprendi, na maioria das vezes eu aprendi sozinho, em casa, cercado por um monte de gramáticas, dicionários e apostilas. E o Senhor permitiu que eu me tornasse professor da maior escola do estado do Ceará, uma das maiores do Brasil, dando aula de espanhol durante 22 anos, uma língua estrangeira a qual eu nunca conheci o país de origem. Queridos, eu nunca fui na Espanha para fazer um curso de espanhol lá, mas eu tenho certeza que foi o Senhor mesmo que me colocou ali e me capacitou. Não vou dizer que eu nunca errei, com certeza devo ter cometido muitos erros dando aula de espanhol, mas o Senhor me sustentou. O Senhor me sustentou ao longo desses 20 e tantos anos dando aula. Tem uma máxima que se diz em relação ao Colégio Farias Brito, que o professor Genuíno Salles, um grande mestre de língua portuguesa, um dos maiores mestres de língua portuguesa do Brasil, ele costumava repetir: o difícil não é chegar no Farias Brito, o difícil é permanecer nele. Tem alguns empregos que o difícil não é chegar lá, o difícil é você permanecer. E como é que você permanece? Como é que você permanece em uma coisa? Você quer saber? Vou te contar. Receba de Deus um espírito de excelência. Foi dessa maneira que José governou o Egito. Foi desta maneira que Daniel governou na Babilônia. Um espírito de excelência. Meu desejo é que o Senhor te capacite com esse espírito de excelência, que o Senhor te dê muito dessa possibilidade de você fazer grandes coisas, de você realizar grandes obras, grandes tarefas e não parar pelo meio do caminho, que o Senhor te dê esse espírito de excelência. Quem diz amém? Vocês estão comigo ainda? Amém? Glória a Deus. Como é que nós continuamos, como é que nós perseveramos nessa estrada tão maravilhosa rumo ao prêmio da constância? Vamos lá? Queridos, outra coisa, eu quero que você aprenda a diferença entre ver e entrar. Como é que eu chego no prêmio da constância? Aprenda a diferença que há bem grande entre ver e entrar. João 3, do 3 ao 5. Olha que texto lindo. João 3, do 3 ao 5, a palavra do Senhor fala da seguinte maneira. Me acompanhe. Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do vinho não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Você sabe a história, né? Nicodemos, fariseu, queria saber como é que era Jesus, foi ter com Jesus, Jesus gostou muito dele, era um fariseu, gente boa. Ele fez uma pergunta muito intrigante para Jesus, uma pergunta maravilhosa, talvez uma das perguntas mais importantes que um homem já fez na terra ao Senhor Jesus. Mas por mais que aquela pergunta fosse importante, Jesus não respondeu o que ele queria ouvir, Jesus respondeu o que ele precisava ouvir. E aí Jesus levanta para ele o questionamento: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui a palavra ver, esse verbo ver, no grego é eido, significa estar cônscio, estar ciente de alguma coisa. Então, Jesus falou que alguém pode ver o reino de Deus. Mas depois Jesus, ele muda o verbo. Ele diz no versículo 5, em verdade vos te digo que quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas Pedro, qual a diferença? Qual a diferença entre ver e entrar? Nesse momento pode até lembrar da história de Moisés, né, que viu a terra de Canaã de longe. Josué e Caleb entraram na terra prometida. Não é assim? Tem gente que vê, mas tem gente que entra. A diferença é a constância. A diferença, meu irmão, a diferença é simplesmente um trabalho de persistência, de perseverança na presença do Senhor. Vocês estão comigo? Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão recebendo bem a nossa transmissão aí? Está tudo direitinho? Pessoal, vamos lá. Qualquer coisa você me diz aí se está tudo bem. Tá legal? Então, a diferença é a constância. A diferença é que alguém pode ver o reino de Deus, alguém pode achar bonito o reino de Deus, ver de longe o reino de Deus, se impressionar com ele à distância. Vontade de Deus para mim e para você, vontade de Deus é entrar. Ele quer que nós entremos no reino de Deus. E a chave para isso é constância, é você estar firme, é você estar caminhando em Deus, é você não estar murmurando, é simplesmente você não querer parar, não querer voltar atrás, você tem que ir adiante. Atos 14, 21 tem um texto que vai nos orientar mais ainda nessa questão da constância. Atos 14, 21 diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ei, vai ter tribulação? Vai. Vai ter luta pela frente? Sim. Vai ter muitas adversidades? Com certeza nós teremos. Vai ter só uma epidemiazinha? Não, talvez você possa ter mais de uma. A questão é, você tem que permanecer firme na fé para entrar no reino de Deus. É assim que nós entramos. É assim que nós permanecemos firmes na fé. Nós não desistimos. E dessa maneira, eu quero encorajar cada pessoa que está nos vendo, a se manifestar na sua caminhada, servindo a Deus como foi chamado para servir, fazendo a vontade do Senhor. E eu vou citar mais algumas coisas, embora eu não vou mais ler o texto, já caminhando para a gente encerrar. Amém? Queridos, nós temos que nos fortalecer na graça do Senhor, no amor dele. Nós temos que trabalhar cada vez mais a nossa humildade. Você sabia que a humildade nos mantém constantes? A humildade mantém o cristão constante. Outra coisa que eu acho que você tem que jogar fora, como o pastor Júnior falou, o peso. Sim, joga fora. Joga fora aquele peso extra. Joga fora essa bagagem que não interessa, que você está carregado. Joga fora, querido. Alivia a carga, alivia o peso. E alivia o peso para os outros.
assim, eu queria complementar dizendo, alivia a carga para os outros, não seja peso para ninguém, para que as pessoas não percam a sua constância. Não jogue peso para as outras pessoas, não cobre tanto, não queira ser um religioso, não queira ser aquela pessoa que está cobrando todo mundo o tempo todo uma situação de vida que nem ela mesma consegue viver. Não seja peso na vida de ninguém. Seja leve, seja alegre, seja vivo. E se alguém pecar, se alguém errar, meu irmão, perdoa, releva e empurra essa pessoa para que ela possa caminhar. Se alguém cair perto de você, vai lá, levanta, estende a mão. Se a pessoa parou na caminhada, no máximo que eu te diria para fazer é dar um empurrãozinho nas costas dela para ver se ela vai de novo para frente. E se a pessoa ficar para trás, puxa, não deixa ninguém para trás nessa caminhada. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te faça uma pessoa extremamente constante nele, forte nele. Amém? Sim. E ainda, para terminar, te digo mais uma coisa. Meu irmão, oração constante, ora sempre, não para de orar. Ora sempre, ora mais, busca o Senhor o tempo todo. Busca o Senhor o tempo todo. Amém? O Eduardo está aqui me lembrando, né? Se por acaso, diante das dificuldades da vida, diante das lutas da vida, você cair, meu irmão, aproveita, faz um burp e se levante. E seja resistente. E o meu desejo é que no dia em que você chegar na presença do Senhor, no dia em que você chegar na presença do Senhor, você receba o prêmio da constância, o prêmio maravilhoso da constância. Que o Senhor olhe para você com o seu olhar de amor, que Ele lhe estenda a sua poderosa mão em direção à sua vida e diga para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Vem, entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Amém? Glória a Deus. Igreja, fica firme. Desista não, meu irmão. Não desista. Você que está bem fraquinho aí, não desista. Não importa, não é Júnior. Não importa se tem dinheiro, se não tem. Não importa se está tudo bem ou se não está. Não importa. Nós vamos seguir até o final a nossa caminhada. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te faça uma bênção nessa terra. Que o Senhor te dê capacidade de governo, que o Senhor te instrua com seu espírito de excelência e que o Senhor te faça forte. Você pode permitir que eu ore por você agora? Posso orar? Sim, podemos orar? Fecha teus olhos um instante e eu quero orar por você. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, te bendizer por cada pessoa que está nos vendo nesse momento, pela tua igreja, a igreja Nova Criação. Te peço, abençoe a tua igreja, meu Deus, a caminhar, a estar forte no Senhor, a não desistir, a não voltar atrás, a não, meu Deus, dizer não para o Senhor, uma vez tendo iniciado já a sua caminhada. Ajuda teus filhos, ó Pai, fortaleça-os no Senhor e na força do seu poder. Meu Deus, eu te peço que o Senhor nos dê do teu Espírito Santo e que nesses dias de dificuldade pela qual nós estamos passando, Pai, pelos quais nós estamos passando, que o Senhor nos dê o seu Espírito de excelência, venhamos a fazer aquilo que é necessário da melhor maneira possível, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a administrarmos tudo que já nos tem dado nesses dias, Pai. E que quando passar essa tribulação, quando passar esta leve e momentânea tribulação, que nós possamos ser contados entre aqueles que perseveraram no Senhor e mantiveram-se numa fé constante, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Glória a Deus, que coisa boa. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Eu peço desculpas mais uma vez, né? Pastora Florence, Pastor Cleiton, né? Os irmãos da igreja de Orlando, que realmente não deu para a gente fazer aquilo que a gente estava pensando, mas eu espero que através dessa live a gente tenha alcançado o nosso objetivo. Que Deus abençoe
Que o Senhor lhe fortaleça cada vez mais. E nessa semana de segunda a sexta, no horário das 18 horas, vou estar aqui nesse mesmo cantinho, trazendo uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus para você, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, de amor, para que você possa resistir nesses dias maus. Amém? Deus te abençoe, sinta-se abraçado, beijado e orado. Gente, eu queria estar em Orlando, aí nos Estados Unidos, para sair da igreja e fazer ali um lanche, sair com vocês, passear, curtir um pouquinho mais. Se Deus quiser, em outro momento, antes do final do ano, a gente vai estar aí com vocês. Grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.